Muita gente me pergunta ainda qual é o exemplo mais interessante da aplicação da gradação composicional. E eu sempre respondo a mesma coisa. Até agora, não apareceu nada mais fascinante do que o campo de Ufutsu, no Japão. É um campo de uma transição crítica, estreita, efeito suave, onde o líquido flutua em cima do gás. Os hidrocarbonetos mais pesados estão em cima dos hidrocarbonetos mais leves. E a causa disso é a difusão térmica, que nesse ponto é muito particular. Vamos dar um pouquinho mais de detalhes, perfeito? Para a gente ver aqui como é que isso funcionou nesse campo, que é o único no mundo. Até hoje eu não vi nenhum parecido. Vamos ver. Muito bem, aqui a gente tem o comportamento esperado da RGO operacional de óleos ordinários, black oil ou óleo volátil, perfeito? A RGO operacional, ao longo do tempo, no início, ela é constante. Por que ela é constante? Porque você está sempre produzindo o mesmo fluido de reservatório. Então, quando o fluido caminha do reservatório até a superfície, o gás que é liberado lá, perfeito? É o mesmo gás. E o óleo morto que fica também é o mesmo óleo. Por quê? Porque o fluido de reservatório é o mesmo. Então, mantendo mais ou menos as mesmas condições operacionais, a RGO fica mais ou menos constante. É claro, se você variar a condição operacional, no separador, por exemplo, pode sair mais ou menos gás, perfeito? O óleo ficar um pouquinho mais leve, né? O gás ficar um pouquinho mais pesado, certo? Pode dar uma variaçãozinha aqui na RGO, mas é sempre em torno de um valor constante. Quando você atinge a pressão de bolha do óleo, perfeito? As primeiras bolhas de gás começam a sair de solução. E é de se esperar que essas bolhas de gás fiquem trapeadas no seio do óleo. Aí pode ser que a RGO até diminua um pouquinho quando chega essa hora, certo? Mas esse fenômeno é praticamente imperceptível. Até hoje nunca ninguém detectou. Ele fica no erro da medição de vazão de gás e óleo, que é maior do que isso aí. Tá? Mas quando você realmente começa a liberar muito gás, uma quantidade considerável de gás, as bolhas coalescem e aí o gás tem uma permeabilidade maior que a do óleo, escoa preferencialmente e quando chega lá na superfície expande, esse gás livre expande. E aí o volume de gás aumenta consideravelmente e a RGO, consequentemente, aumenta mais. O óleo cada vez mais morto, menos inchado, e o gás cada vez em maior quantidade, expandindo. Perfeito? Se você, por exemplo, injetar gás no reservatório para manter a pressão de bolha, para manter a pressão de reservatório constante, certo? Vai chegar uma hora que esse gás que você está injetando vai atingir o poço produtor. É o chamado fenômeno breakthrough. E aí a RGO vai disparar de novo, certo? Tem ainda algumas maneiras de controlar essa RGO, mas não vem ao caso aqui. Esse perfil da RGO operacional é um perfil esperado para a maioria dos óleos, dos black oils, dos óleos voláteis. Perfeito? Mas não foi isso que aconteceu em Ufutsu. Em Ufutsu, desde o primeiro dia de produção, perfeito? Aqui no tempo zero e tal, quando começou a produzir, a RGO veio caindo. É claro que tem a dispersão, né? Mas olha só, nos primeiros anos de produção a RGO só caiu. Isso aqui é dado experimental, coletado lá em Ufutsu. É um comportamento completamente atípico. Né? É uma boa notícia, né? Você está produzindo mais óleo, né? E menos gás. Mas por que isso aqui aconteceu em Ufutsu? Bom, o pessoal também furou alguns poços, né, e tomou amostras, né, mediu composição, fez PVT, mediu as densidades e olha só, a densidade aumenta para cima. Aqui é a densidade experimental de um poço de Ufutsu.
ela aumenta para cima. Que coisa, né? Então, o fluido mais pesado está em cima e os mais leves, o fluido mais leve está embaixo. O que foi que aconteceu? Ora, muito provavelmente, esse fluido já está bem próximo do ponto crítico, certo? E a gradação, a transição crítica, ela já é estreita por si só. O gás e o líquido, eles têm propriedades e composições muito parecidas, certo? Quando você aplica um gradiente geotérmico nesse fluido, que é muito leve, muito parafínico, de API 45, uma temperatura alta também, 120 graus Celsius, por aí, certo? O que acontece? A difusão térmica, ela é muito influente. Por quê? Porque a gravidade já não tem mais tanta influência assim, devido às propriedades do gás e do óleo serem muito parecidas nesse tipo de transição crítica estreita. Certo? Então, via de regra, os hidrocarbonetos parafínicos mais pesados gostam de difundir para o lado mais frio, ou seja, para o topo. E os hidrocarbonetos mais leves gostam de difundir para o lado mais quente, isto é, para o fundo, metano, etano, propano, butano, né? As parafinas mais leves gostam de difundir para o lado mais quente. E aí, quando houve essa difusão térmica, ela foi suficiente para criar uma transição crítica invertida, tal que os mais pesados ficam em cima e os mais leves ficam embaixo. Se você reduzisse a temperatura desse reservatório ou retirasse esse gradiente geotérmico, perfeito? Muito provavelmente você voltaria com gás aqui para cima, numa transição suave com o líquido aqui para baixo. Perfeito? É o exemplo de maior atuação da difusão térmica, que tirou proveito do fato da gravidade não ser tão importante assim, por conta da grande similaridade entre o líquido e o vapor em transição crítica. Perfeito? Então, esse reservatório é um reservatório único no mundo. Modelar isso aí, arrumar um modelo de difusão térmica para reproduzir isso aí, foi um trabalho magnífico do professor Abbas Firuzabad no início dos anos 2000. E a explicação dele para essa queda na RGO desde o início da produção é muito simples. Quando você dá o drawdown nos postos produtores para começar a produzir o fluido mais pesado que está aqui em cima começa a cair em direção aos intervalos canhoneados ali embaixo. Você começa a produzir o fluido mais pesado, o líquido que está ali em cima. Ele cai. Perfeito? Na direção dos intervalos canhoneados dos poços. Certo? Vale muito a pena estudar a peculiaridade desse campo de petróleo. E o Futsu, no Japão. Fascinante, né? Gostou do exemplo? Você quer saber mais sobre difusão térmica atuando em gradação composicional? Escreve a sua pergunta, manda para cá, certo? A gente vai ter prazer em responder a tudo. Tá legal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.